Inteligência de mercado. Oferecimento QI Mercado, a maior base de dados sobre hábitos de consumo de mídia e intenção de compras. Como você pode acompanhar pela tela do aplicativo, o Felipe já está aqui na área. Toda vez que ele pinta, a gente fica ansioso, que toda quarta ele traz, preciosidades para você, para mim, para a gente que está aqui na sintonia, né? É o quadro toda quarta-feira aqui no Acorde Record, Inteligência de Mercado, tá? Tá no ar mais um quadro. E esse traz estratégias, informações estratégicas para empresários e gestores que querem se destacar, tá? Hoje o nosso foco será, eu diria até essencial para a população, que a gente vai falar de saúde e vida saudável, tá? Nesse período agora de chuvas, onde as pessoas às vezes se concentram mais em ambientes fechados e aí acaba proliferando as viroses, a gente tem observado em vários cantos, né? Hospitais, postos lotados, farmácias lotadas, o pessoal procura para evitar, pelo menos para minimizar aí os sintomas. Então, a preocupação com o bem-estar e a busca por hábitos saudáveis tem crescido entre os consumidores e você tem se dado conta disso? Para falar sobre isso, a gente conta mais uma vez com a presença aqui do Felipe Ladeira, especialista em marketing, propaganda e tecnologia e cofundador da QI Mercado, a maior plataforma de análise sobre hábitos de consumo e mídia aqui no Maranhão. Felipe, mais uma vez, bom dia, obrigado aqui. Toda quarta tá com a gente e com informações assim tão importantes, desmistificando pensamentos, o senso comum, quer dizer, imagina uma coisa, mas na verdade é outra bem diferente. Obrigado, bom dia, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Felipe, com essa chegada, como a gente falou agora do período chuvoso, né, aumento das viroses, a procura por atendimento médico cresce bastante nesse período. O que a pesquisa aqui em mercado revela sobre o comportamento da população em relação à saúde? Perfeito, Gleidson. E como a gente fala todas as quartas-feiras, né, o que a pesquisa é bem interessante é que ela acaba tangibilizando e dando cara e número para o que muitas vezes a gente está vendo na vida real, né? A gente vê, como você comentou, hospitais cheios, clínicas cheias, farmácias cheias, e de fato é um período que há um aumento realmente da demanda por esse tipo de produto, por esse tipo de serviço. Uma informação que a pesquisa traz, que é bem interessante, que 13% da população possui plano de saúde. Ou seja, nós temos uma população que ela depende muito dos órgãos públicos, dos hospitais públicos, para o atendimento. E não só do atendimento público. Isso também gera uma grande oportunidade para as clínicas populares, que acabam sendo uma outra via muito importante de atendimento dessas pessoas que não têm plano de saúde. Uma outra informação interessante é que a pesquisa conseguiu mostrar é que as pessoas, quando elas precisam de um atendimento médico, elas não têm um único canal que elas buscam, é bem diversificado. O principal canal que as pessoas buscam, 62%, são as UPAs, porém 57% procuram especialmente hospitais e 54% postos de saúde. Mostra que há uma diversificação muito grande pela procura. Isso é bom porque você acaba não concentrando o único canal de atendimento, né? Eu fico impressionado, só 13% da população tem plano de saúde, só 13%. Exatamente, infelizmente só 13% tem. Aí, de novo, agora a gente falando de mercado, é uma oportunidade muito grande para os planos de saúde, saber que você tem um mercado gigantesco que você pode crescer, já que só tem 13% das pessoas que possuem plano. E também uma oportunidade muito grande para as clínicas populares, que atendem muito essa demanda de pessoas que não têm plano de saúde. É impressionante. Felipe, muitas pessoas aí diante da demora no atendimento público preferem buscar alternativas. Como esse comportamento influencia aí o mercado? Pronto, esse é um outro dado que a pesquisa também conseguiu medir. 58% das pessoas que não possuem plano de saúde, elas preferem procurar clínicas populares do que ter que esperar um atendimento numa rede pública que acaba demorando, não sendo na velocidade ou na qualidade que ela gostaria. Então, 58% preferem contratar e pagar por uma clínica popular, apenas 42% preferem, de fato, aguardar a rede pública, né? O que, de novo, mostra o tamanho do mercado que tem. Outro dado interessante, isso me surpreendeu, 58% das pessoas que preferem procurar clínica popular, a maioria são jovens. Aí, de novo, agora me colocando no lugar do gestor de clínicas, de hospitais, você sabe que existe uma demanda, uma procura maior das pessoas com mais idade.
Mas hoje quem está procurando e quem está dando preferência para a clínica popular são os mais jovens. Então tem muito para se fazer e de repente procurar esse público com mais idade e entender o porquê que ele está preferindo um atendimento na rede pública. É aquela história do velho senso comum. Imagino que às vezes as pessoas mais velhas têm outras despesas e às vezes, não, eu vou ter que esperar a consulta no público porque eu não posso gastar esse dinheiro, tem isso, tem aquilo, o orçamento é mais restrito. Já o jovem não, às vezes acaba ganhando dinheirinho, não tem tantas despesas assim e acaba investindo, por exemplo, em saúde. Mas é um dado super interessante, muito interessante. Pois é, e aí também tem a questão da ansiedade do jovem, né? Sim, de ser imediatista, de querer logo, não saber isso. Sim, também. Mas, de qualquer forma, de novo, o empresário desse setor da área da saúde, ele tem que entender se a realidade é essa hoje, porém existe uma demanda muito maior no mercado de pessoas adultas e idosas, eu tenho que fazer algo para lidar com isso, já que naturalmente, organicamente, as coisas não estão funcionando desse jeito. Então, isso é uma oportunidade. Um outro dado muito interessante também que a pesquisa conseguiu medir, isso é um ponto de atenção. Da maioria das pessoas que a gente entrevistou, que foram cerca de 1.500 pessoas, quando a gente pergunta qual é a clínica ou laboratório de exames, sejam clínicas de imagem ou laboratórios mesmo, a maior parte das pessoas não sabem dizer qual é a empresa de preferência. Elas fazem o que fazem, falam que pagam, porém elas não têm uma marca na cabeça. E isso é muito ruim para o empresário. Sim, é aquela história que a gente sempre defende, de que você continue, por exemplo, nem que seja nas redes sociais, ou continue anunciando nos meios, para justamente marcar na cabeça do seu público-alvo a sua marca, o seu nome, para quando precisar estar com essa marca fixada. E a pesquisa mostra que infelizmente o mercado está sofrendo com isso. A maior parte das pessoas elas sabem dizer que vão a uma clínica particular, mas não sabem dizer a marca da clínica. Só para ter uma ideia, a empresa que teve o maior recall no mercado foi o Laboratório Cedro, com 14%. Ou seja, toda a outra fatia do mercado, muito maior, as pessoas não souberam associar um nome. E só 14%, Só 14%. Então, o que acontece? E tem uma coisa muito importante no marketing, que a gente fala o seguinte, para uma empresa crescer, ela depende de disponibilidade física e mental. Os meios digitais, eles vieram como uma forma de você minimizar a sua necessidade de investimento em espaços físicos, porque o canal digital de atendimento, a presença online, ele é um meio de atendimento. E a gente esperava que as empresas tivessem aprendido isso desde a pandemia, né? Quando teve isolamento, elas pudessem investir mais nesse segmento. Mas elas não estão investindo na comunicação, e aí elas perdem a disponibilidade mental. Porque existe uma relação muito direta entre ser mais lembrado e ter mais participação de mercado. Aí, uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, a empresa que é líder, ela não investe mais em marketing porque ela é líder. Ela se tornou líder por investir mais em marketing e por ser mais lembrada. E as pessoas às vezes pensam no seguinte, ela é a mais lembrada porque ela é líder. Não. Ao contrário, ela se tornou líder por ser a mais lembrada. E existem vários estudos que demonstram isso. Se eu quero ganhar mercado, eu tenho primeiro me tornar mais conhecido, porque o ganho de mercado é consequência do meu recall. Bem... Bom, Felipe, outro setor essencial na área aqui da saúde, que a gente está tratando hoje especificamente, aqui no quadro Inteligência de Mercado, é o farmacêutico. Como os consumidores escolhem onde comprar medicamentos? 46% das pessoas escolhem por preço e 30% a farmácia mais próxima. Só que aqui a gente também aprofundou a nossa investigação e a gente entende também que as pessoas escolhem a maioria por preço, mas dentro de uma rota de conveniência, ou perto de casa, ou perto do trabalho, ou no trajeto de casa para o trabalho. Então as pessoas fazem sempre uma relação de custo-benefício. E quando a gente pergunta qual é a rede que ela prefere comprar, aí você tem uma presença um pouco maior de marcas, né? Você tem a Extra Farma com, por exemplo, 26% de citações, a Pague Menos com 21%, a Farmácia Popular com 15%, a Farmácia do Trabalhador com 10%. Então você começa a ver que essas empresas elas já têm uma presença maior de recall e, consequentemente, elas tiram proveito disso. E aí a gente vê que outras empresas, hospitais que investiam muito em comunicação,
retraíram seu investimento, clínicas que poderiam estar investindo mais também retraíram, e o efeito disso é a redução do seu recall e, consequentemente, a sua participação de mercado. E aí eu aponto isso como uma grande oportunidade para as empresas do setor, ter uma atenção em especial para o investimento de marketing e comunicação. Caramba, que legal. Ó, Felipe, além do tratamento de doenças, a busca por qualidade de vida tem crescido bastante também, né? A gente vê as pessoas às vezes se preocupando mais, fazendo uma caminhada, procurando saúde, fazendo atividade física, comendo, tentando comer melhor. Como é que os consumidores estão mudando seus hábitos para uma vida mais saudável? Pois é, aqui é um dado que inclusive a pesquisa nos surpreendeu. Aí de novo, porque às vezes a gente vive numa bolha, né? Mas apenas 34% da população de São Luís tem prática de atividade física. Só 34%. Eu imaginava que era maior. Desses 34%, a maior parte, 60%, tem a academia como a principal modalidade de esporte. E um outro dado interessante, 60% das pessoas afirmaram que poderiam ter uma alimentação mais saudável. E aí, de novo, se eu estou falando aqui do setor da saúde, é um ponto de atenção, porque a gente sabe a relação também direta que existe entre a alimentação e a qualidade de vida e a saúde, né? Então eu, como uma empresa do setor, eu tenho que entender isso como um desafio, porque, de novo, se eu sou uma empresa, a minha missão é resolver o problema do mercado, é resolver o problema do meu cliente. E eu tenho que, nesse caso aqui, trabalhar de forma educativa. E muitas vezes uma estratégia de comunicação não é querer me vender, mas às vezes mostrar para o cliente como ele tem um hábito melhor de saúde, é criar meios de relacionamento, ajudá-lo, vai fazer com que eu seja lembrado na hora certa. Caramba, e olha, eu fico impressionado com esses números, Felipe. É a quantidade de mercado que ainda tem por desbravar, né? Sim. Tá assim, são números assim relativamente pequenos, é 10, 20 ali, quer dizer, tem um mercado imenso ainda para ser explorado, incrível. Bom, Felipe, para os empresários que atuam nesses segmentos, quais estratégias podem ser empregadas para se destacar no mercado? Pronto, eu listei 4 aqui, algumas delas já até comentei, como por exemplo, o investimento no posicionamento de marca, né? Isso está comprovado na pesquisa por maior parte das pessoas não saberem responder qual é a sua clínica de preferência, qual o seu laboratório de preferência, mostra que tem um gap no mercado, existe uma oportunidade das empresas ganharem espaço, ganharem recall, ganharem lembrança e consequentemente ganharem mais mercado. Então esse investimento é muito importante. Ah, Felipe, eu tenho uma empresa pequena, eu estou investindo somente em rede social. Invista com qualidade. Não faça o que os outros estão fazendo, porque isso não vai te dar diferencial algum. Procure formas inovadoras de se comunicar. Outro ponto, atendimento personalizado nas farmácias de bairro. É um desafio muito grande para as pequenas farmácias hoje conseguirem concorrer com grandes redes. Então, de novo, eu não é fazendo a mesma coisa que eu vou ter um resultado diferente. Eu tenho que fazer algo diferente. Então, uma forma muito importante é ele se aproximar do cliente. Também é um desafio muito grande para as grandes redes saber quem é quem, né? Conhecer as pessoas. A farmácia de bairro já sabe. Ela tem essa possibilidade de conhecer as pessoas, qual é a necessidade dela. Saber onde mora, qual o dia que faz aniversário, qual o problema de saúde que tem na família. Exatamente. E por conta disso, a farmácia pequena, de bairro, ela não pode ter um atendimento distante como as grandes redes possuem. E elas não conseguem dar um atendimento, de repente, tão acolhedor quanto uma farmácia pequena. E ela tem que entender que ela tem que tirar proveito disso. E muitas não estão fazendo isso. Outro ponto é a questão da sazonalidade. Coisa que as academias fazem muito bem feita. Às vezes a gente vê as academias que fazem planos de 6 meses, 1 ano. Isso já é uma estratégia de marketing muito boa para diluir a sazonalidade, porque você tem períodos do ano que tem um aumento de demanda, por exemplo, véspera de carnaval, o aumento pela academia como se fosse ter resultado em 1 mês, mas é aquela coisa, você tem outros períodos do ano que você tem uma baixa. Uma forma de você minimizar isso é criar os planos de fidelidade, criar planos anuais com valores mais acessíveis e flexíveis. Isso é uma estratégia que já está sendo bem feita e é bem interessante. E por fim, o uso das redes sociais, mas como meio de relacionamento. O que acontece, Gleidson, é que muitas empresas estão usando rede social como se fosse canal de propaganda. E isso é ruim. Rede social, como o próprio nome fala, é um canal de relacionamento, para você se relacionar. E as marcas, de uma forma geral, não estão conseguindo fazer isso, não sabem fazer isso. Elas estão lá para fazer propaganda de si. E imagina você se relacionar com uma pessoa que só fala de si. Mas é o que acontece. Então é importante que as empresas entendam que rede social é um canal de relacionamento. Eu tenho que criar estratégias inovadoras de comunicar, de me relacionar e especialmente resolver o problema das pessoas e não o meu.
O meu é consequência. A minha venda ela é consequência de um bom atendimento, é consequência de um relacionamento criado. Consequentemente, se eu tenho um bom relacionamento ao longo do tempo com o meu cliente, com a minha audiência, com o meu seguidor, na hora que ele precisar comprar, ele vai comprar comigo. E aí, de novo, uma coisa que eu gosto de falar muito, o óbvio não precisa ser falado. Eu não preciso falar, compra comigo, se eu me relacionei com você ao longo do tempo. Você vai comprar, eu não preciso falar. Felipe, dando uma aula aqui pra gente, uma aula mesmo. Felipe, foi excelente entender mais aí sobre o mercado da saúde, especificamente, e como os empresários podem aí se posicionar nesse setor. Para quem quer acessar mais dados, como conhecer aí o trabalho da QI Mercado? E, Gleice, muito interessante que depois desse nosso quadro na rádio, aumentou muito a procura pela nossa pesquisa. As pessoas precisam simplesmente acessar o site qimercado.com.br. Tá? E ontem mesmo recebi no escritório uma pessoa que ouviu o nosso programa aqui, o nosso quadro, acessou o site, pegou o WhatsApp que está lá no site, entrou em contato e nós já fizemos uma primeira reunião onde ele precisava de uma mentoria para abertura de uma nova loja. Ele queria saber aonde ele deveria abrir essa nova loja. Então, de novo, quem quiser ter acesso às informações, parte delas estão disponíveis gratuitamente no site qimercado.com.br. Se a informação que você precisa não está lá disponível gratuitamente, tem um botão no WhatsApp, você pode falar comigo e aí a gente vai te orientar. Cara, quanta praticidade, que coisa legal. É para o crescimento do mercado como um todo. Felipe, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Quarta-feira eu te espero. Obrigado. Quarta-feira eu te espero. Ó, você, ouvinte, pensa em inteligência de mercado. Toda quarta aqui na Mirante FM, Felipe está aqui para conversar com a gente, dar uma aula, uma verdadeira aula. E se quiser saber mais, já sabe, qimercado.com.br. qimercado.com.br. Tem no Instagram também, né? Tem também. Para lá, conhecer um pouco desse relacionamento, dá para mandar um direct também, mas lá no site tem um link para o WhatsApp, tá certo? qimercado.com.br. Felipe, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Valeu, deu uma aula hoje aqui pra gente.